7 coisas que não podem faltar na hora de criar o curso online. Eu já coloquei inclusive um post sobre isso no meu Instagram. Não vejam agora, depois vocês podem consultar, salvar o post para poder consultar em outro momento. Mas hoje eu vou detalhar, tá? Hoje eu vou entrar mais a fundo para que vocês possam entender. Então, quando vocês forem criar o curso online de vocês, é claro, tem todo aquele processo, tem todos os pilares, o planejamento, a estrutura do curso em si, as estratégias de vendas, tem todo um processo, mas de tudo isso, tem 7 coisinhas que são fundamentais, que se você falhar em uma, vai dar um efeito assim, desastroso para as demais, tá? E pode atrapalhar todo o seu processo aí e pode atrapalhar inclusive no processo de vendas, que aí você cria o curso e não entende por que você não consegue vender. E aí a primeira coisa que vocês precisam ter à mente, eu vou pedir para anotar, porque isso é muito importante, é a escolha de um nicho. Quanto mais específico o nicho, melhor. Eu já falei muito sobre isso, não vou me aprofundar tanto, porque eu fiz uma live somente de nicho, depois vocês confiram. Mas o que vocês têm que ter em mente? Identificou a área que deseja trabalhar, vocês vão entrar, vão pensar no nicho, tá? Vão pensar dentro daquela área o que vocês podem ensinar. Mas tem que ser uma coisa muito específico mesmo. Vocês têm que se tornar especialista naquilo ali. Depois, se vocês quiserem ampliar e atender outros nichos, também vale. Então, por exemplo, vamos supor que vocês queiram ensinar pessoas. Vamos pegar aqui o exemplo de informática. Vocês queiram ensinar pessoas a informática. Informática é uma área ampla. Informática tem a parte de design, tem a parte de programação, tem a parte de redes, é muito vasto. Então, dentro de informática, qual seria, o que vocês seriam especialistas? Olá, Rê, bom dia. Eu quero atuar na área de design, na parte da informática. Beleza, design na parte da informática. Ainda está amplo. É um nicho? É um nicho. Mas você pode especificar ainda mais. E o que seria especificar ainda mais? Eu quero trabalhar aí com design. Obrigada, Rê. Eu quero trabalhar aí com design, porque eu sou da área da informática, mas eu quero trabalhar aí com design para criações, edição de vídeos do YouTube. Aí já especificou mais. Você vai atrair aquele público que está trabalhando com o YouTube. Não, eu quero trabalhar com design do Instagram, do perfil do Instagram. Especificou mais. E aí começa a fazer sentido. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, segunda coisa que vocês não podem esquecer é a definição da persona de vocês. E eu bato isso sempre na mesma tecla. Não é fácil entender persona. Persona é o público que eu desejo atrair, mas não é público-alvo. É um personagem que eu crio, que tem as características de um público-alvo, mas também é carregado das dores, dos desejos, das dúvidas, das necessidades. Ou seja, eu coloco sentimento no personagem que eu idealizei. Também fiz uma live somente sobre persona. Então, se você não criou a sua persona, não perca tempo, você vai parar tudo. Quando terminar essa live, você vai assistir a outra live que eu falo de persona. Se eu não me engano, eu dei uma pincelada na primeira live, tá? Mas na semana passada eu fiz também uma outra live somente sobre isso e dei os passos. São os 8 passos para criar persona. Assistam depois. E além disso, também tem post no feed que depois, não agora, depois vocês vão aprender. Conhecer a persona é o grande segredo. Sua aula no treinamento foi maravilhosa. Obrigada, Rê. A persona, na verdade, ela é a base para tudo que vocês fizerem daqui para frente. Então, se vocês criarem um curso online e vocês não criarem a persona, vocês vão sair atirando para todos os lados e não vão acertar o alvo. Então, antes de eu sentar e criar o meu curso, eu tenho que definir qual é o público que eu desejo atrair. Olá, Euridice, bem-vinda. Adriane, bem-vindo. Então, a persona é a segunda coisa que tem que estar muito bem definida. E se vocês não fizeram, vocês vão fazer depois, quando terminar essa live, tá bom? Que bom, Euridice! Terceira, e agora vocês vão prestar muita, mas muita atenção. Terceira é a promessa. Só que não é qualquer promessa, é a promessa alinhada ao desejo da minha persona. E daí o fio da meada. Vamos lá, vamos por parte. O que é a promessa?
é literalmente aquilo que eu prometo entregar a alguém. Então, se eu, Renata, eu estou prometendo para vocês que o projeto 805 de lives é um projeto onde eu ensino vocês a criarem um curso online em que vocês vão ter condições de criar o próprio curso de vocês a partir da lives. Eu vou fazer essa entrega. Eu tenho que, de fato, cumprir aquilo que eu prometi. Então, entrega é o que eu vou dar, literalmente, entregar na mão do meu cliente. E aí, quando eu falo que a entrega tem que estar alinhada ao desejo da minha persona, a minha promessa, na verdade, tem que estar alinhada ao desejo da minha persona, porque eu preciso saber antes qual é o maior desejo da minha persona. Então, lembram lá no dia da live da persona, que eu falei para vocês que a gente tem que acrescentar sentimentos e que também dentro dos sentimentos tem que colocar os desejos? Quais são os desejos da nossa persona e qual é o maior desejo da persona. Então, se você criou a sua persona, você escreveu lá, listou as dores. Olá, Cia, bem-vinda. Se você listou lá as dores, se listou lá os desejos, e você conseguiu identificar o que a sua persona mais quer, você vai conseguir fazer uma promessa alinhada. E aí, para você alinhar essa promessa, você vai pensar o seguinte: o que a minha persona mais quer? Eu anotei lá, quando eu criei a minha persona, eu anotei que... Aí eu vou pegar aqui, puxar aqui a sardinha pro meu lado, né? Eu falo sobre criar um curso online. E aí a minha persona, o maior desejo da minha persona, Renata, que é o meu Joãozinho, é criar um curso online e fazer disso uma fonte de renda. Uma nova fonte de renda. Esse é o maior desejo do Joãozinho, que é a minha persona. E aí, quando eu for realizar a minha promessa, eu vou pensar o que eu vou entregar para o Joãozinho. Qual vai ser a promessa que eu vou realizar para o Joãozinho? E aí eu vou pensar, poxa, se o Joãozinho quer aprender a criar um curso online e fazer disso uma fonte de renda, então eu tenho que dar as condições para que o Joãozinho consiga realizar o desejo dele. E aí eu vou prometer ao Joãozinho, vou chegar para o Joãozinho e vou falar, olha só, Joãozinho, você quer aprender a criar o seu curso, não quer? Eu, Renata, tenho as ferramentas. Eu, Renata, sei o caminho. Eu, Renata, posso te ensinar, tá bom? Então, eu vou te ensinar e você vai ter as condições de criar o seu curso sem depender de agência de lançamentos, de outros profissionais. Você vai conseguir fazer por conta própria. Você vai fazer disso, se você seguir todos os passos que eu te disser, você vai conseguir fazer isso sozinho e ainda vai aprender a fazer isso uma fonte de renda. Então, assim, eu, Renata, estou prometendo ao Joãozinho que a partir dos meus ensinamentos, ele vai ter condições de criar o curso dele e alcançar o maior desejo dele. Isso é promessa. E essa promessa ela está totalmente o quê? Ligada ao desejo de Joãozinho. Então, quando você sentar, que pensar na sua promessa, que você pensar o que eu vou entregar para o meu cliente, você tem que pensar primeiro no maior desejo do seu cliente. E aí você vai pensar na entrega. Mas você, como eu falei, se eu não me engano foi na live de ontem, não me lembro, ou de domingo, você não pode ser surreal. Você não pode, como é que se diz? Você tem que criar uma promessa, você tem que prometer aquilo que você tem condições de entregar. Eu não posso chegar pro meu Joãozinho e falar assim, Joãozinho, você vai gerar uma fonte de renda a partir do seu curso e ainda vai ficar rico. Porque eu não tenho condições de fazer com que ninguém fique rico. Porque não depende só de criar um curso. Não depende só do Joãozinho. Não depende só de mim. Depende da forma como o Joãozinho enxerga o dinheiro dele. Depende depende da mentalidade dele. E isso eu não tenho como mexer. Eu, Renata, não sou expert nisso. Tá? Então, o Joãozinho vai enriquecer sim, através do curso online, é possível sim, desde que ele busque as ferramentas, desde que ele arregace as mangas e trabalhe também, porque afinal de contas, criar um curso online é um trabalho como o outro também. Então, você tem que arregaçar as mangas, você tem que investir, reinvestir, fazer dele um negócio, e aí, para poder gerar um enriquecimento. E ter uma mentalidade ali adequada em relação ao dinheiro, em relação ao enriquecimento, senão também não vai adiantar. E aí eu não vou colocar isso na minha promessa que Joãozinho vai ficar rico da noite pro dia, como muitas pessoas aí falam. Se vocês olharem na internet, o que mais tem é pessoas ensinando a criar um produto, ensinando a criar um curso, dizendo que você vai ficar rico da noite pro dia. É mentira. Depende de muito esforço seu, entendeu? Então, a sua promessa tem que estar ali, ó, alinhada. Então, o que eu vou entregar pro João?
o curso online, ele vai aprender e ele vai aprender a fazer disso uma fonte de renda. E aí, para ajudar vocês vão pensar no seguinte: qual é a transformação que eu vou provocar na pessoa? Isso ajuda muito a pensar no desejo dela e ajuda muito a pensar no resultado que você quer garantir para ela. Então, quando eu penso assim, se o João ele quer criar um curso e quer gerar uma fonte de renda a partir disso, eu tenho que provocar isso no João, eu tenho que entregar isso para o João. Então, é essa transformação que eu vou provocar, porque antes do João me conhecer, ele não sabia o que era mercado digital, não sabia sequer como começar a criar o próprio curso. Hoje, que ele me conheceu, ele já tem condições, já tem todas as ferramentas necessárias para criar o curso e gerar renda a partir do próprio curso dele. Ou seja, eu causei uma transformação. Então, é nisso que vocês vão ter que se ligar. Quarto, porque o nosso tempo já está acelerado. Quarta coisa que vocês não podem esquecer é definir um nome para o seu produto, mas não é qualquer nome. O nome do produto de vocês tem que estar ligado ao que vocês vão prometer. Então, quando vocês pensarem no nome, pensem na promessa. A minha promessa foi que ensinar pessoas a criarem um curso, certo? O meu nome, vou ser bem sincero, o nome do meu curso não é o mais apropriado, tá? Dá para melhorar. Mas vocês podem pensar no nome que estejam totalmente alinhado, podem pensar em siglas, podem pensar em sistema, podem pensar em técnica, método, algo que particularize aí o trabalho de vocês, porque cada um tem uma forma diferente de ensinar. Então, quando vocês pensarem no nome, pensem primeiro qual é a promessa que você está dando ao seu cliente. Depois, listem as possibilidades de nomes que você pode aplicar ao seu produto. Aí pode ser um nome que ele olhe e veja, poxa, eu vou encontrar minha resposta ali. Por exemplo, o meu treinamento, que é como criar um curso online, está muito óbvio. Ali a pessoa vai olhar e vai ver que ali é para criar um curso online. O da Kesley, comunidade fitness, também é muito óbvio. A pessoa vai olhar e vai perceber que ali é uma comunidade voltada ali para uma vida saudável, né? Para uma mentalidade voltada aí para uma vida saudável. Então você olha para o nome do produto, você já consegue perceber ali o que o cliente deseja. Então o cliente que olhar para o nome do seu produto já vai identificar ali. Talvez, vou olhar assim para pensar, poxa, é bem provável que essa pessoa, ela consiga atender aí e resolver o meu problema, porque só pelo nome já dá para entender que tem a ver com a minha necessidade. Curso Real Reaprender a Ler. E isso que é o da Eurídice também tem tudo a ver. Curso Real, aí ela fez uma jogada, real, reaprender a ler. Literalmente ela fez um trocadilho, ela fez uma jogada. E tem tudo a ver, tem aquela questão da mentalidade, do reaprender literalmente a ler, de forma que você eleve o seu nível cultural, o seu nível social. Então é extremamente importante vocês pensarem com carinho no nome de vocês. Outra coisa que vocês não podem deixar de fazer é criar os temas de aulas de acordo com a promessa e de acordo com o desejo do seu cliente. Ou seja, quando vocês sentarem para definir os temas de aula, vocês vão pensar qual é a promessa que eu dei ao meu cliente. 1, que vai ser o objetivo do curso de vocês. E 2, quais são os desejos do meu cliente. Então, os temas têm que atender os desejos da sua persona, na verdade. Aí que vai se tornar o seu cliente. Então, quando vocês sentarem para montar o tema, vocês têm que pensar nisso. Vocês entendem a importância da persona? A persona, ela aparece não só no momento da criação. Ela é crucial para que vocês possam definir a promessa. Ela é crucial para que vocês possam definir o tema, o nome do curso de vocês. Ela é crucial para definir os temas que vocês vão dar aula. Então, tem toda uma ligação. Gabi, se eu não me engano, numa live eu falei sobre isso. Depois eu posso até fazer um vídeo ou uma live. Eu acho que tem um post falando sobre como criar um nome. Se não tiver, eu preparo um post, um videozinho e jogo no meu feed, tá? Que tem uns passos, tem umas dicas bem legais, um passo a passo para você criar um nome que vai facilitar bastante, tá? Posso fazer um videozinho sobre isso. O nome, no início ele é meio chatinho de fazer, mas quando você pensar na promessa e no resultado que você deseja entregar, depois tem alguns passos que você pode fazer. Eu posso falar isso em outro momento, não vai dar tempo de falar hoje. Posso até trazer isso como dúvida na live de amanhã, pode ser? Eu vou anotar isso aqui, os passos para definir o nome, eu trago aí como dúvida, a gente vai introduzir a live de amanhã esclarecendo essa sua dúvida e aí eu entro no tema, tá bom?
E o quinto foi o tema, sexto, a definição do preço. Na definição do preço, ele não pode ser qualquer preço. Ele tem que estar compatível com o que você vai entregar. E aí tem relação com a sua promessa, que tem relação com a sua persona. Mais uma vez, a persona está aí como base. Então, quando você for definir o preço, não é jogar qualquer preço. Ah, não, vou fazer meu curso aqui por R$500. Será que você vai vender? Primeiro, você tem autoridade dentro do seu nicho? Segundo, é o primeiro curso que você vai realizar. Então, será que 500, 600, R$1.000 vai ser favorável para você? Por mais que o seu curso valha isso, tá? Mas existem estratégias de preço. E eu vou falar, vai ter uma aula essa semana sobre preço, se eu não me engano é depois de amanhã, tem que olhar na programação. Então, assim, o preço não é aleatoriamente, tem todo um processo. Além de levantamento de custo, tem fatores valorativos. Então, vai depender do que você vai agregar aí de conteúdo, vai depender do que você vai agregar aí de entrega, vai depender para você poder definir o preço. Então, o seu preço ele tem que estar compatível com o que você promete. Então, se eu prometo ao meu aluno, por exemplo, que ele vai criar um curso online, que ele pode fazer isso uma fonte de renda, o conteúdo que eu dou vai apresentar resultado para ele, está compatível com o que ele está pagando? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Vou fazer uma live exclusivamente sobre preço para poder dar uma orientação melhor. Eu não consigo falar sobre preço aqui em 2 minutos, tá bom? Mas só para vocês entenderem que o preço não é um preço aleatório. Ele tem que estar ali, ó, compatível ao que eu vou entregar. E tem que estar compatível ao que eu estou prometendo à minha persona e ao meu cliente, tá bom? E a sétima coisa para a gente fechar é estabelecer metas. Quando a gente estabelece metas, sim, Euridice, preço é fundamental. Quando a gente estabelece metas, e aí eu falo metas de vendas, por que isso é tão importante? Porque é o que vai me dar norte para eu seguir, é o que vai me dar norte para eu avaliar se aquilo que eu estou fazendo até o momento está legal ou não. Eu vou ter se eu não estou alcançando, se eu defino uma meta hoje, vamos supor, eu defini ali que eu quero ganhar R$100.000 ao longo do ano vendendo o meu primeiro curso. Aí é o ano de 2021. E aí eu defini, nós temos o quê? Quantos meses pela frente? Temos 9 meses? Vamos botar aí R$90.000. E aí eu defini que eu tenho que vender R$10.000 por mês. Ou eu defini agora que vou vender 2.000, mês que vem 5.000, depois 10, 15.000, até chegar aos 90.000. E aí eu percebo que no primeiro mês eu alcancei a meta, legal, vai me motivar. Mas aí eu posso perceber também, posso não atingir a meta. E se eu me der conta que eu não atingi a meta, isso vai fazer com que eu olhe para trás e pense, poxa, o que eu fiz de errado? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso melhorar para que eu possa atingir ali os meus R$2.000 no meu primeiro mês de vendas? Então, assim, a meta ela é imprescindível, porque ela vai te dar ali mais ou menos um termômetro do que você precisa ajustar e do que você precisa, até mesmo quando você atinge a meta, o que você pode fazer para melhorar, alavancar ainda mais o seu resultado. Mas também ele é imprescindível para poder te dar um impulso, um passo inicial para fazer do seu primeiro curso um negócio. E aí você vai começar a pensar em outras estratégias, em outras possibilidades, em outras áreas que podem agregar ali ao seu projeto do curso e fazer disso um negócio. Então, a partir dali eu posso montar, inclusive no meu próprio planejamento, as metas, e aí eu sugiro que seja meta anual ou semestral e meta mensal. E não basta só estipular, mas fazer um acompanhamento, uma análise. E o que vocês podem fazer quando vocês cumprem a meta? Podem fazer para alavancar ainda mais os resultados de vocês, mesmo com a meta cumprida. O ideal é não parar. Ou o que vocês podem fazer caso vocês não cumpram a meta de vocês? O que pode ser melhorado? Ou será que a meta não está muito agressiva? Vamos rever então aí essa meta? Então são coisas que vão servir de termômetro para avaliar aí o resultado de vocês. E aí vocês vão conseguir medir o quanto de crescimento vocês estão tendo aí ao longo dos meses. Tá bom? Então essas foram as 7 coisas que não podem faltar no seu projeto aí da criação do curso, até porque vocês acredito que todo mundo aqui pensa em crescer, em se expandir, então se faltar um desses itens, não vai ter crescimento.